Cara, é o seguinte, eu não sei pra vocês, mas pra mim o Antônio Oliveira tá fazendo um baita de um trabalho no Corinthians. Deixa o Tonhão trabalhar, gente. Deixa o homem trabalhar. Enfim, vamos aí pra mais um vídeo no canal. E assim, agora sem ironia, né? Falando sério. É sério mesmo que só agora que os corintianos chegaram no limite com o Antônio Oliveira? Irmão, assim, os caras que no começo do ano estavam comemorando empate em clássico, como se fosse título. Até 3 semanas atrás, comemorando empate contra o São Paulo como se fosse um título, em pleno Itaquera, no estádio deles. Então, vai reclamar da mediocridade do treinador? Os caras que estavam elogiando pra caramba, colocando Antônio Oliveira lá em cima pelo fato do cara ter livrado o Corinthians de cair pra Série B no Campeonato Paulista. Então, parecia que o Antônio Oliveira tinha feito grandes coisas, né? Livrou o Corinthians de não cair no Campeonato Paulista. E um monte de torcedor aplaudindo. Um monte de torcedor achando que ele era a solução. Tava na cara que ele não era a solução, né, rapaziada? Tava na cara, fi. Então, um treinador medíocre, um time medíocre. E a consequência é a Série B. Sinceramente. Na minha opinião, o Corinthians, ele vai cair, cara. O Corinthians, ele vai, mesmo se mudar o treinador. Mesmo se mudar o treinador, já tá enraizado, tá na cara. É o mesmo cenário que a gente viu no Santos no ano passado. O Corinthians não vai ficar na Série A não ser que a arbitragem ajude. Agora, depender de bola no pé, esse time do Corinthians não tem. Não vai ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, rapaziada. Enfim, vamos estar reagindo aí ao que os corintianos falaram a respeito de mais uma derrota, a respeito desse trabalho aí do Antônio Oliveira. Tirem suas próprias conclusões, deixa opinião aí nos comentários. O que eu vou falar? Continua tudo a mesma merda. O Corinthians é um arremedo de time, o Corinthians é um catado. É um discurso blasé, é um discurso repetitivo, porém, é a realidade. Não tem como mudar enquanto o Corinthians também não mudar. E a grande questão que eu faço é a seguinte, pessoal. O que o Augusto Melo, o presidente do clube, está esperando para trocar o comando do time? O Antônio Oliveira não pode mais ser técnico do Corinthians, Augusto Melo. Aí vamos falar, mano, mas o único problema do Corinthians é o treinador? Claro que não. O Corinthians tem N problemas, tem inúmeros problemas. Só que numa situação de emergência, pessoal, existe o que é ideal para ser feito, que era trocar presidente, elenco, comissão técnica, trocar todo mundo, trocar todos esses incompetentes. E existe outro cenário, fazer o que dá. E hoje o que dá para ser feito é trocar o treinador, porque não tem como mandar o presidente embora, não tem como mandar 40 incompetentes embora, não tem como. Então tem que tomar uma alternativa, tem que tomar uma atitude. O que você vai fazer, Augusto? Vai esperar até a 38ª rodada para trocar o comando do time? Já era para ter trocado há muito tempo. Eu sei que hoje dificilmente você vai manter o Antônio Oliveira no cargo, porque depois de uma derrota contra o Palmeiras, é nítido que tem peso 10. Ainda mais da forma como o Corinthians jogou. Pessoal, o Corinthians estava comemorando que conseguiu segurar o Palmeiras no primeiro tempo. Isso é verdade, eu vi um monte de postagem aí nas redes sociais, após, né, o primeiro tempo, um monte de corintiano comemorando, velho. Da mesma forma que os caras estavam comemorando o empate no começo do ano contra o Palmeiras, o empate esses dias aí contra o São Paulo, o Corinthians, ele tá se limitando a fazer o torcedor ficar satisfeito com o empate no clássico. Pelo amor de Deus, isso daí é ser muito pequeno. É muito pouco, é muito pobre para um time do tamanho do Corinthians pensar só em segurar o Palmeiras. O Corinthians ele teve uma chance ali com o Wesley que levou perigo, verdade, mas é muito pouco. O Corinthians ele não tem repertório ofensivo. O Corinthians é um catado, o Corinthians é um time de firma. É toda hora a bola saindo da defesa pro ataque no chutão. E time grande não pode jogar assim. Time grande tem que pôr a bola no chão e fazer valer sua qualidade técnica. Eu sei que o time do Corinthians tem limitações, mas poderia estar jogando muito melhor do que está jogando. E isso é responsabilidade do técnico, que não tem o time na mão. Não consegue extrair nada desse time. Comparar esse time com o de 2007... é um pecado, velho. É um pecado. Não dá. Esse time tinha obrigação de estar mais pra cima na tabela. Não é pra brigar pelo título, concordo, perfeito. Mas não era pra estar no Z4. Então acorda, Augusto Melo, seu omisso, incompetente. Tá na hora de trazer um técnico pro Corinthians. E eu também não gostaria do Carille. Eu, sinceramente, optaria pelo Martim Anselmi,
que passou pelo Del Valle, é um fato novo. Tem que ser alguma coisa desse tipo. O Corinthians não pode ser refém de um treinador incompetente e um elenco bunda mole. É isso, pessoal. Olha aqui, o Antônio Oliveira falou em entrevista. Logo após o Corinthians pegar de 2-0, com um jogador a mais, o Palmeiras com 5 lateral, e o cara tem coragem de dizer um negócio desse, cara. O diabo é que acredita. Rapaz, tu não tem vergonha de dizer um negócio desse não, cara. Ele não, rapaz, eu não acredito que ele falou isso não, cara. O diabo é que acredita que tu falou isso, meu irmão. Rapaz, eu acho que tu não assistiu o mesmo jogo que nós assistimos não, cara. Ele teve coragem. O Antônio Oliveira simplesmente teve coragem de falar esse bem daqui, cara. Isso aqui é... Meu irmão, cara, eu vou ficar doido. Eu vou ficar doido. Olha a entrevista que ele teve coragem de dizer, cara. O resultado não mostrou aquilo que foi os... Rapaziada, isso daí me soa, sabe o quê? Quando o Carpini, ele... Na entrevista coletiva ele falou aquele negócio lá. Se eu não me engano, é mais ou menos assim, né? Quanto mais o São Paulo perde, mais próximo da vitória fica. E quanto mais ganha, mais próximo da derrota fica. Cara, falando nada com nada. É tipo isso aqui, ó, que o Antônio Oliveira disse. Irmão, o Palmeiras, ele nem jogou numa rotação alta e ganhou fácil do Corinthians. Nem fez força pra ganhar do Corinthians. O Corinthians não jogou nada, velho. O Corinthians não fez absolutamente nada. E o Antônio Oliveira mete essa daqui, ó. O resultado não mostrou aquilo que foi os 90 minutos. Pelo amor de Deus, filho. Os 90 minutos. Era pra nós ter pegado ela amargou se não fosse o Donelli. 2-0 da foi pouco ainda, cara. Aí pra tirar os olhos de tudo. Pode tirar os olhos de tudo, meu irmão. Tu é leve. Como é que um técnico que se diz técnico profissional de futebol, como é o caso desse senhor Antônio Oliveira, ele me tira o Wesley para entrar Pedro Raul? Vou perguntar outra coisa para você. Qual é o sistema tático do Corinthians? Em ataque? Em defesa? Como se comporta? Eu duvido você me dizer o correto. Qualquer um que você me diga aí, eu vou te refutar, porque nenhum deles existem, porque o jogo do Antônio Oliveira não existe nenhum mapa. Não existe um sistema tático, não existe. Não existe uma troca de bola, não existe uma triangulação, você não vê jogador tomar o espaço vazio do adversário. São jogadores que não sabem nitidamente o que fazer no próximo passe. É o passe final que você confunde com aquele tipo de jogada que o... Meu Deus do céu, olha, gente, desculpa, eu fico imaginando, cara, que assim, a gente tá muito na merda. Está muito na merda com um técnico que não coloca o Coronado porque sei lá o que caralho tá acontecendo. A gente tá muito na merda porque vive uma administração bagunçada pra caralho. E que eu espero que o Augusto consiga de fato modificar isso, mas... Cara, vocês ainda acreditam no Augusto Melo? Tá na cara que o Augusto Melo é mó 7-1, rapaziada. Assim, torcedor corintiano é sério mesmo que tá acreditando ainda no Augusto Melo, velho. Tá na cara que ele não sabe o que tá fazendo ali. De verdade. Até agora uma gestão terrível. Corinthians, esse cara tem que sair agora, imediatamente. Por incrível que pareça, ele tá dando entrevista coletiva nesse momento. Esse maluco não poderia sair do Allianz Parque empregado. Isso já deveria ter acontecido no jogo passado. Até quando vão esperar? Até quando vão ficar com esse cara no comando? O Corinthians vai ser rebaixado, acordem. Parem de culpar torcedor que tá criticando o técnico. Torcedor não culpa torcedor. Torcida, assim como o clube, é os principais vítimas dessa história toda. Nesse momento, uma coisa é fato, a gente não sabe do futuro. Então, ou cai o Antônio Oliveira, ou cai o Corinthians. Mais um clássico perdido, mais uma rodada do Brasileirão sem pontuar e o Corinthians agoniza numa zona de rebaixamento que parece cada vez mais difícil de sair. Antônio Oliveira, por incrível que pareça, deu coletiva. É óbvio que ele deu coletiva. Eu vi muita gente nas redes sociais falando que o Antônio Oliveira vai cair nos vestiários, já vai ser demitido, que não sei o quê. Irmão, a diretoria do Corinthians não ia querer dar esse gostinho aí pro Palmeiras, do treinador ser demitido nos vestiários do Allianz Parque. Então, assim, após um jogo contra o maior rival. Então, esquece. Óbvio que ele não ia ser demitido no vestiário, é óbvio que ele daria a entrevista coletiva. E acho que, além de incomodar o desempenho do time em campo, a falta de ideias do Antônio incomoda um pouco a falta do senso de urgência, né?
Não só porque o discurso dele é tranquilo, mas a postura do Antônio é um soco na cara do torcedor, enquanto a gente vai dormir com dor de cabeça, extremamente revoltado, aquela sensação triste, né? Aquela preocupação. O Antônio está sempre rindo nas coletivas, está sempre ironizando o jornalista, está sempre fazendo piadinha. Então, isso preocupa demais, né? Enquanto o torcedor está aqui se remoendo, sofrendo, olhando para a tabela e vendo, pô, não consigo confiar que a gente vai ganhar do Vitória na Neoquímica Arena. O Antônio parece tranquilo, que hoje a bola só não entrou, que o jogo não foi, né? O resultado não foi o que o jogo mostrou. Ah, tem 54% de chance de cair? Se ganhar o próximo isso já diminui, que ele é competente, que a gente tem que ter confiança. E ele sempre falando num tom de como se estivesse fazendo um favor, né? Pô, quando eu cheguei aqui, tava na zona de rebaixamento do Paulista. Tava com 5 derrotas seguidas. Eu cheguei aqui, meu amigo, você não melhorou nada. Você não melhorou nada. Pô, cheguei aqui, peguei o time na merda, zona de rebaixamento do Paulista. Olha o que você tá fazendo, cara. Olha o desempenho do Corinthians. Beleza, o Palmeiras hoje até é um jogo normal, né? Mas é a soma. Eu acho que o trabalho do Antônio acabou naquele jogo contra o Inter. Todo mundo viu que não tinha nada e a gente está mantendo. Perdemos chance de pontuar contra o Cuiabá, empatamos em casa. Contra o Atlético Paranaense poderia ter aproveitado melhor a situação dos caras lá. Empatezinho sofrido no final. E hoje contra o Palmeiras, no segundo tempo, que com a mais durante 30 minutos, o Antônio conseguiu piorar o time do que melhorar. Enfim, difícil explicar o que essa diretoria vê no Antônio, difícil explicar por que ele fica... mas o Corinthians agoniza e acho que a gente precisa trocar, porque pior do que tá, é difícil ficar, e ele pode não ser o maior culpado, mas é o culpado mais simples de mudar agora. Não dá para mudar elenco, não dá para mudar a diretoria, alguma coisa tem que ser feita, porque a gente está cada vez mais próximo de uma tragédia. Bom, tá aí, rapaziada. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.